1 Reis, capítulo 18, o verso 30, está escrito: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Vamos agora para o verso de número 38, que diz: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O que é que o povo disse? Mais uma vez. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Talvez na tradução corrigida, só o Senhor é Deus. Bom, qual é o contexto aqui, queridos irmãos? Todos nós conhecemos e sabemos quem é o profeta Elias. Um homem levantado por Deus para profetizar num tempo muito difícil. Um homem que foi fiel, temente. Um homem de oração. Um homem fidedigno à palavra, a transmitir a palavra. Um homem que era diferenciado dentro do seu contexto. Ele estava, queridos, em um tempo de seca, em um tempo de fome, em um tempo de declínio espiritual. O povo de Deus estava dividido, com o coração dividido, com uma mente dividida. Talvez, só talvez, vazios de fato da presença de Deus. Porque eles tinham como princípio adorar a Deus e a Baal. Se prostrar diante de Deus e se prostrar diante de Baal. E todos nós sabemos que não podemos adorar a dois deuses, a servir a dois senhores. Ou há de amar a um e odiar a outro, de servir a um e abandonar a outro. Não tem como servir a dois senhores, como diz o Senhor Jesus. E esse é o contexto. É interessante que a gente encontre essa verdade no verso 21, quando Elias, o profeta, chegou diante do povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar pulando entre dois pensamentos? Vamos adorar a Deus ou a Baal? Vocês precisam tomar uma decisão. E aqui então, Elias, sendo tomado pela presença de Deus, convida tanto o povo de Deus, como também desafia os profetas de Baal. Se você pegar no verso 19, são 450 profetas de Baal, e mais 400 profetas, que aponta para aqueles profetas que comiam na mesa de Jezabel, da deusa Acera. Segundo a linha mitológica, era a esposa, a mulher de Baal. Assim ele chama também o rei Acais e desafia todos os seus profetas. Bom, então vamos partir para o Monte Carmelo e vamos ver de fato quem é Deus. Se o Deus que vocês servem ou o Deus que eu sirvo. E mostrar também para o povo essa verdade, em levar a consciência deles que eles devem servir somente a Deus. E pensando então dentro desse contexto, eu avaliei e assim quis partilhar com vocês, como Deus já falou comigo e continuará falando. Se queremos então um avivamento, alcançar uma maturidade espiritual de excelência, se queremos viver literalmente para a glória de Deus, se queremos de fato ser homens e mulheres de Deus, nesse tempo, nessa geração, no século 21, é necessário restaurar o altar, porque este é o caminho do avivamento, este é o caminho da maturidade cristã,
Este é o caminho que nos leva para o Senhor, para vivermos literalmente para o louvor da sua glória. E eu quero aqui pensar em 5 elementos que o texto destaca para assim trabalhar junto com vocês nessa noite. A primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui está no verso de número 30. Perceba que Elias chama todo o povo, já lá no Monte Carmelo. Chama o povo para perto e diz, Elias, que é necessário restaurar o altar. Primeiro elemento, o altar. O altar representava muito no Antigo Testamento. O lugar de sacrifício, o lugar de oferta, o lugar de adoração. O lugar onde o povo se encontrava com Deus para adorá-lo, para exaltá-lo, para enaltecê-lo. Mas perceba que o altar está destruído. Se o altar está destruído, a adoração também está. Se o altar está corrompido, a adoração também está. Se o altar não está erguido, a adoração não é legítima, não é verdadeira. A adoração não estava chegando a Deus, alcançando o seu coração, alegrando então a Ele. E Elias traz a consciência, é necessário restaurar o altar, este lugar de adoração, este lugar de entrega. Elias, queridos, ele chama o povo, e a primeira coisa que ele faz não é pedir fogo, mas é reparar o altar que está em ruínas. Queridos, assim também é a nossa vida hoje. O altar aponta para o nosso coração. Se o nosso altar estiver em ruínas, sem oração, sem palavra, sem comunhão com Deus, o fogo não terá aonde cair. Se você quer viver este momento de excelência, no Santo dos Santos, como a nossa irmã Rita cantou, diante da presença do Deus Todo-Poderoso, ser tomado de maneira plena pela tua presença, pelo teu Espírito, viver com excelência, um adorador de excelência, para exaltar, glorificar, servir ao Senhor de todo o seu coração, é necessário restaurar o altar. Como está o seu coração? Como está o seu altar? Pense sobre isso, avalie isto nesta noite, porque se o altar não estiver restaurado, erguido, a sua vida, o seu coração, não há fogo de Deus para a sua vida, não há avivamento, não há maturidade cristã, não há aperfeiçoamento, não há crescimento espiritual, não há bênção, não há milagre de Deus jorrando sobre a sua vida, sobre a minha vida. É necessário. O altar lhe foi introduzido, queridos irmãos, lá em Êxodo, capítulo 20, verso 24. Onde o próprio Deus leva a consciência do seu povo que deveriam levantar um altar para oferecer sacrifício, para oferecer oferta, para adorar, exaltar e enaltecer o seu santo nome. Porque tudo isso era simbologia para apontar para o maior sacrifício que foi realizado na história da humanidade. O Cordeiro de Deus que foi pendurado na cruz do madeiro, ali no altar, para entregar sua própria vida como oferta, voluntariamente, viva para o louvor da glória de Deus Pai. Por isso, queridos irmãos, é necessário reconstruir o altar. Perceba que no Salmo 51, no verso 17, temos a consciência que se não tivermos um coração quebrantado e contrito, nós não vamos chamar a atenção de Deus. Não há fogo, não há despertamento espiritual, não há avivamento, se não tivermos um coração quebrantado e contrito. Reconhecer que somos pecadores,
reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas imperfeições, reconhecer que o caminho que estamos trilhando não está agradando a Deus, os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o que vemos, o que ouvimos. Precisamos reconhecer isso diante de Deus, não tem como ter fogo, ter avivamento, ter crescimento espiritual se o altar não for restaurado. Se seu altar não está erguido diante de Deus, faça isso nesta noite, porque só haverá fogo de Deus se o altar estiver restaurado. É dessa forma que nós devemos apresentar diante do Senhor. Romanos capítulo 12, verso 1, onde nós devemos nos apresentar a nossa vida, o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É com a nossa vida. Não é o que a gente canta, é o que está no nosso coração. Como Letícia muito bem colocou, que estudamos hoje pela manhã, fustigado e instigado pela minha esposa, a motivação. A gente faz a coisa certa, mas a motivação, será que é? Tem que fazer a coisa certa, com a motivação certa. É com a nossa vida. Precisamos guardar este altar maravilhoso que o Senhor nos deu. Somente para Ele. Somente para Ele. Como Salomão diz no capítulo 4 de Provérbios, verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É esse altar que deve estar erguido diante do Senhor. É esse altar que deve adorar o Senhor, que deve ser o centro da vontade dEle. É esse altar que deve ser o trono de Deus. É esse altar que nós devemos estar sempre em contato, em comunhão, oferecendo sempre ao Senhor para o louvor da sua glória. Conta-se a história, um avivalista, John Wesley, pregador avivalista do século XVIII, ele vai pregar em uma determinada igreja, uma igreja que estava fria, apática, não sentiam mais nada, não viam mais nada. Os irmãos entravam e saíam do culto sem perceber, sem notar, sem sentir. Então ele pregou o evangelho, a mensagem transpassou os corações. Houve um mover de Deus, o Espírito Santo de Deus agiu de maneira poderosa. Ele levou a consciência dos irmãos sobre o arrependimento, sobre restaurar a oração, sobre restaurar o fervor, sobre se derramar em lágrimas diante do Senhor para adorá-lo, exaltá-lo. Porque é muito mais fácil a gente chorar diante de uma tela, assistindo uma série, um filme romântico, do que chorar diante do Senhor. E foi algo sobrenatural. E diz que quando o fogo de Deus, citação dele, cai sobre o altar, até as pedras frias começam a queimar. Ei, restaura o seu altar nesta noite. Não estou sentindo mais nada, pastor, não consigo mais orar, não consigo mais ler a palavra, não sai uma lágrima do meu olho, uma frieza. Restaura o altar. A W. Tozer, no seu livro A Procura de Deus, diz: o altar quebrado é a imagem de uma vida sem adoração verdadeira. Antes de buscar fogo do céu, precisamos reconstruir o altar da comunhão com Deus. Tem que reconstruir. Antes de buscar as bênçãos dos céus, o fogo do céu, a chuva, é necessário reconstruir o altar. A comunhão com Deus, a adoração legítima, verdadeira. Muitos querem, queridos irmãos, o fogo, o avivamento, o poder, o milagre, mas negligenciam o altar, a oração, a palavra, a santidade, a consagração, a devoção. O fogo só desce sobre um altar restaurado. Antes de pedir fogo ou chuva, precisamos restaurar o altar do nosso coração. Segundo elemento, Elias deixa claro:
Verso 31 ele diz: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com elas edificou, com aquelas pedras edificou o altar. Edificou o altar, em nome do Senhor Jesus. Foi edificado o altar. Fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. E agora entra no verso-chave para o segundo ponto. Então, armou a lenha. Então, armou a lenha. Na versão NVI diz: arrumou a lenha. Não basta somente restaurar o altar, mas é preciso arrumar a lenha. Se a sua casa, seu coração não está em ordem com o Senhor, não tem fogo, não tem avivamento, não tem milagre, não tem bênção, não tem manifestação poderosa de Deus sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu lar, sua casa, sobre o seu esposo, sobre a sua filha, sobre os seus filhos. É necessário pensar sobre isso, essa arrumação. Elias colocou a lenha em ordem sobre o altar. A lenha, queridos, representa a vida disponível, organizada e pronta para queimar diante de Deus. Como é que está a lenha do seu altar? Está em ordem? Está organizada? Está disponível? A sua vida está disponível para o uso do Senhor? Sem ordem, não há como fogo consumir. Sem ordem, não há como fogo consumir. Elias colocou a lenha em ordem sobre o altar. Isso nos mostra, queridos, que o fogo de Deus não desce sobre desorganização espiritual, sobre bagunça, mas sobre uma vida preparada, organizada, ajustada, alinhada em Cristo Jesus. Essa disposição que precisamos ter, queridos, essa disposição, esse alinhamento, esse ajuste que devemos ter diante do Senhor. E olha só, não é qualquer lenha não. Uma lenha seca, ou seja, de qualidade, preparada e posicionada corretamente. Nido, não é qualquer lenha não, Nido. Jefferson, não é qualquer lenha não. Não é de qualquer jeito não. Sem lenha, o sacrifício não se sustenta. Sem disciplina espiritual, o fogo não permanece. Tem que ter disciplina espiritual, organização diante de Deus. Olha, você pode dar N desculpa para o homem, para seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos, seus pais, para o seu pastor, N desculpa, mas para Deus não tem desculpa. Ele sabe e conhece a sua vida. Ele nos deu 24 horas. E Ele nos criou com um propósito. Nos alcançou na história da humanidade, com a sua graça. Seu Filho amado Jesus Cristo nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E agora temos essa nova vida em Cristo. E devemos viver essa nova vida em Cristo para o louvor da glória de Deus. O propósito de Deus é esse. Nos criou para o louvor da sua glória. E agora não temos mais desculpas, mas precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, não com a minha. Se eu estiver alinhado com a minha, eu vou justificar. Não tenho tempo. E tempo é prioridade. Falando em prioridade, foi o que lemos aqui. Antes de adorar o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Mateus capítulo 6, verso 33. A gente leu junto com Joelma. Buscai primeiramente quem? O reino. E o que mais? A sua? E as demais coisas nos serão acrescentadas. É isso que nós devemos fazer. Em Romanos capítulo 6, verso 13, Paulo diz: também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus
Ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Não temos mais direito sobre a nossa vida. Aqui eu falo para aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus. Quem entregou a vida ao Senhor Jesus, levanta a mão para me ver. Você que entregou a sua vida a Jesus, você não tem mais direito sobre a sua vida. Está escrito, já estamos crucificados com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Nós temos uma nova vida. E quem dita agora é o Senhor, não nós. Temos um Senhor, um Redentor, aquele que era e que há de vir, aquele que projetou a nossa vida, nos trouxe a este mundo. Nós nascemos com um propósito, nós nascemos para o louvor da sua glória. E a minha vida, a sua vida, tem que estar alinhada com o seu propósito. Você crê nisso? Diga amém. Então repita comigo, a minha vida precisa estar alinhada com os propósitos de Deus. Tem que estar alinhada. Lembre-se, como Paulo escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 2, a segunda carta. Eu vou estar lendo a partir do verso 20, que diz assim: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira, de barro. Alguns para os fins honrosos, outros para os fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, o que Paulo fala anteriormente e do que ele vai tratar posteriormente, será vaso de honra. Olha só, quem se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o uso do Senhor, preparado para toda a sua obra. Ei! E aí vem uma palavra para nos levar à consciência ainda mais. Verso 22. Fuja dos desejos malignos da mocidade, da juventude. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz. E aqui vem a orientação da palavra de Deus. Com aqueles, ou seja, ande com pessoas que têm o mesmo propósito que você está tendo em Cristo Jesus. Para de andar com qualquer um. Não é deixar de amar as pessoas, tem que amar. Mas pare de andar com pessoas que não têm o mesmo propósito que o seu. O seu propósito é servir a Deus de todo o coração. O seu propósito é glorificar a Deus com o seu estilo de vida. O seu propósito é estar alinhado com a vontade de Deus. O seu propósito é de adorá-lo em toda a sua maneira de viver. Aleluia. Ei, ande com aqueles, Paulo diz para este jovem pastor, e diz mais, aqueles que têm um coração puro e que invocam o Senhor. Homens e mulheres de oração que têm um coração puro, é esse que você deve andar. Sabe por quê? Porque somos fracos. E aí, na hora da tentação, digo, se você não tem um Cristo do seu lado, de oração, já foi, você está sozinho, você cai. Por isso a gente precisa de gente do nosso lado, Daniel. Andar com gente que tem o mesmo foco, a mesma direção, o mesmo objetivo. De vez em quando eu ando com pessoas que não têm o mesmo foco, o mesmo objetivo, mas é rápido. É um encontrozinho ali, ó. Vou lá, prego o evangelho, dou um abraço, dou um cheiro. Te amo, estou orando pela sua vida. Partilho de um momento rápido e não fico muito tempo lá, porque eu sou fraco. Água mole e pedra dura, tanto bate até que... E você está fazendo o que lá, indivíduo? Está fazendo o que lá? Tem que arrumar a lenha, organizar a sua vida espiritual, para quando você chegar lá, você incendiar o lugar. Só Jesus tinha condições de estar em todos os ambientes e não ser contaminado. A gente é fraco, a gente é limitado, infelizmente. Tenham cuidado. Mateus Henrique diz o seguinte: Deus não envia fogo sobre a desordem. Deus não envia fogo sobre a desordem. Ele espera que a linha esteja em ordem, a vida esteja preparada, para que sua presença consuma tudo para a glória de Deus. Então, queridos, coloque a linha em ordem e organize a sua vida espiritual diante de Deus. Amém? Segundo elemento,
verso 33 ainda, a parte B. Perceba que no 33, parte A, Elias arrumou a lenha, como diz na versão NVI, e diz, a parte B, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. O terceiro elemento é o sacrifício, a entrega total. Elias coloca o novilho sobre a lenha. Isto mostra, queridos irmãos, que o sacrifício, sem o sacrifício não há fogo. O altar e a lenha estavam prontos, mas era necessário o sacrifício para que se manifestasse o fogo consumidor de Deus. E é interessante, queridos irmãos, que o verdadeiro fogo, o fogo de Deus, só desce quando há entrega real. Quando deixamos de oferecer apenas coisas externas e colocamos a nossa própria vida no altar. Tem que entregar a sua vida de maneira completa. Não tem meia boca com Deus. Não tem meio termo com Deus. Eu volto a dizer, a gente engana o outro. A gente usa a justificativa para o outro. Mas você precisa ter convicção de quem você é em Cristo. Você precisa saber quem você é em Cristo. Se você é discípulo ou se você não é, se você serve ou se você não serve. Tem que ter convicção, porque meia boca não serve. Meio termo não cola. Não tem lelo-lelo, não tem mimimi com Deus. A gente arruma desculpa para o outro, mas para Deus não tem não. Ali tem um olho que tudo vê. E Ele conhece muito mais a gente do que a gente pensa, imagina. Por isso tem que ser entrega total. Josa entrega a sua vida de maneira total. Eli entrega a sua vida de maneira total. Ed tem que ser. Erickson tem que ser entrega total. Não tem como, Magno, ficar em cima do muro com Deus. Não tem como. Precisamos entregar de maneira completa a nossa vida. E para isso precisamos ter fé. Estudamos pela manhã da escola bíblica dominical. A fé em Cristo Jesus. Não uma fé superficial. Não uma fé mística. Não uma fé por fé criada, estabelecida pelo mundo. Eu creio em Deus. Eu creio em Jesus. Aquela coisa, sabe? Meia boca, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. Não tem como. Esta fé que este homem teve, depois que ele recebe a promessa, Deus pede a sua promessa. Abraão, no capítulo 22, do verso 6 ao verso 18, não vou ler os versos, né? Do 6 ao 18, mas vou tentar fazer uma narrativa aqui, um resumo, que Deus então pede Isaque como sacrifício, como oferta, como adoração, como exaltação, para provar a fé de Abraão. E é interessante, irmãos, o que me chama a atenção é a fala de Isaque. É a fala de Isaque. Olha só, você que é pai, você que é mãe, faça de conta que eu sou o seu filho, tá? Aqui é Bruno, mas não ouça a minha voz, ouça a voz do seu filho. Tá você e seu filho indo para o altar, e você precisa sacrificar o seu filho, apresentar ele diante de Deus. Você precisa oferecer seu próprio filho a Deus, e Deus quer provar a sua fé. Ouça a voz de seu filho aqui. Ouça a voz de seu filho. Verso 9. Verso 7. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. E Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E você já sabe que você tem que levar o seu filho lá no altar para sacrificá-lo a Deus.
E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão, verso 9, chega no lugar devido, e ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha, ele levanta o altar, ergue o altar, olha, arruma a lenha, amarra Isaque, seu filho, e o deita o sacrifício no altar, em cima da lenha, para oferecer ao Senhor. E aqui, queridos irmãos, quando Abraão levanta o tutelo para sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor fala: calma, para. Não faz isso. E de uma forma sobrenatural, Deus providencia um cordeiro. E aqui entra a tipologia de Cristo. O sacrifício perfeito. Mas o que eu aprendo com a ação de Abraão é que ele deu o melhor que ele tinha ao Senhor. Ele foi e ofereceu aquilo que era mais precioso, aquilo que Deus falou: é minha promessa sobre a sua vida. É minha promessa sobre a sua vida. Mas ele não mediu esforço algum, ele não questionou, ele não indagou, ele só se lançou, ele só cumpriu, ele só se rendeu, ele só se entregou. Queridos, ofereça o melhor, e o melhor que temos é a nossa própria vida. E aqui eu não falo de morte, mas de vida. Enquanto você tem vida, sirva ao Senhor, pois nós somos o sacrifício no altar de Deus para o louvor da sua glória. É isso que nós devemos fazer. É dessa forma que nós devemos viver. Conta-se a história de um missionário africano. Ele pregava Romanos 12:1. E no momento de dízimos e ofertas, irmã Sônia, ele ensina a entrega, a voluntariedade, a oferta, a dedicação que é voluntária, espontânea, com alegria. Ele fala da oferta da vida, Romanos 12:1, e também da oferta dos bens materiais. E uma criança vai à frente e se deita no altar, no casafilaço, na cesta onde se colocava então o dízimo e a oferta. E o pastor olha para aquela criança e pergunta: por que você está aí, menino? E ele respondeu: eu não tenho dinheiro, mas posso me oferecer a Deus. Eu não tenho dinheiro, mas eu estou oferecendo a minha própria vida ao Senhor da vida. Nossa, o sacrifício que Deus espera não é apenas o que temos, mas o que somos em Cristo Jesus para o louvor da sua glória. John Stott diz, em seu comentário à mensagem: o verdadeiro sacrifício cristão não é a morte, mas é a vida. O altar de Deus está esperando por um homem, por uma mulher, que se ofereça totalmente a Ele. Não parcialmente, mas totalmente, irmã Prícia, irmã Denilson, Adenilton. É totalmente, meu irmão. Não tem parcialidade, irmã Márcia, irmã Nalva, não tem, Raquel. Tem que ser totalmente. E hoje Deus te chama, me chama, nos chama,
a entregarmos a nossa vida por inteiro, como sacrifício vivo em seu altar. Deixar Ele nos tomar de maneira plena, pela sua presença, pelo seu fogo consumidor, e avivar-nos como igreja para o louvor da sua glória. Quarto elemento, o verso 38. Bom, diz o verso 38, então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. No círculo, no buraco que o profeta Elias mandou fazer a volta do altar. Olha só, Jó, altar restaurado. Olha só, irmã, a lenha em ordem, o sacrifício no altar, quarto elemento, tudo isso já apresentado diante de Deus, agora é a ação dele. Depois que a gente resolve a nossa situação diante dele, agora é a vez dele. Ele manda fogo descer do céu. O fogo de Deus desce do céu e consome todo o holocausto. Além, e até mesmo a água que estava ao redor do altar. Isso simboliza a presença de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus sendo manifesto. O fogo não depende, querido, de esforços humanos. Desce sobre um altar restaurado, uma lenha organizada e um sacrifício entregue totalmente. O fogo purifica, revela e confirma que Deus é o Senhor. Porque depois que Deus manifesta o seu poder, a sua glória, o fogo que age de maneira poderosa, porque os profetas de Baal, os 450, os profetas de Assera estavam lá tentando, rogando ao Baal, rogando ao Deus deles, clamando. E é interessante que no verso 27, Elias zomba deles. Clama em voz alta. Clame em voz alta, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidade deles, né? Necessidade, ou viajando, ou dormindo. E talvez despertará, chama a atenção dele, clame mais alto. Eles começam a se cortar no verso 28. Era um ritual deles, era a forma que eles entendiam. Começa a sangrar para mostrar que está invocando o seu Deus, e nada acontece, não vem fogo nenhum. Mas o Deus Todo-Poderoso se revela, o Deus Todo-Poderoso se manifesta, o Deus glorioso, o Deus que nós servimos, que adoramos, que exaltamos, que nos leva à consciência nessa noite, que é necessário restaurar o altar, organizar a lenha e colocar a nossa vida no altar. A nossa vida de maneira plena, Ele manifestará o seu poder para trazer avivamento, despertamento espiritual para mim, para você, para a sua igreja, para o louvor da glória dEle. O fogo é a resposta sobrenatural de Deus diante do altar, da lenha e do sacrifício. É isso que o Senhor quer e espera de nós. Lembra quando houve o cumprimento da descida do Espírito Santo de Deus? Em Atos capítulo 2, verso 3, e vou lendo até o verso 4. E esperaram, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o verso 4 diz, a parte A, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Aqui é idiomática, não essas línguas que o homem está falando por aí. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
houve a manifestação de Deus sobre a vida de cada um dos discípulos. Eles foram tomados, irmã Helenita, pela presença do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos crer, confiar e acreditar. Mas primeiro precisamos seguir o passo, o processo, para assim despertar o poder de Deus sobre a nossa vida. E assim Ele então manifestar fogo sobre a nossa vida, avivamento, despertamento espiritual. Conta-se a história. Durante um avivamento, um pregador perguntou à congregação: quem quer sentir o fogo de Deus hoje? Quem quer sentir o fogo de Deus hoje? Um jovem se aproximou e, a orarem, ele relatou uma experiência intensa de consagração, lágrimas e transformação interior. Como a lenha no altar, sua vida estava preparada e o fogo consumiu o que precisava ser purificado. Aquele jovem partilha dessa experiência, porque o mover de Deus foi tremendo neste culto. No dia que a palavra foi anunciada, pregada, ele é tomado de maneira intensa. As lágrimas não foram contidas, e de forma tão especial ele foi transformado de dentro para fora. O fogo de Deus se manifestou e consumiu o que precisava ser consumido no seu coração, na sua vida, para deixá-lo, de fato, como Deus queria o deixar. Assim é o fogo de Deus. Ele não depende de técnicas humanas, mas da disponibilidade do altar, da lenha e do sacrifício. A. W. Tozer, um teólogo, diz em seu livro A Procura de Deus a seguinte frase: o fogo de Deus é sempre sobrenatural. O fogo de Deus é sempre sobrenatural. Ele não desce sobre mediocridade, mas sobre vidas rendidas, consagradas e prontas para consumirem-se na glória de Deus. O fogo de Deus não desce em vida medíocre, mas em vidas rendidas, prostradas, consagradas, prontas para serem consumidas pela glória de Deus. E assim nós precisamos crer e estar preparados diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que é santo, aquele que é santo, aquele que é santo, para então de forma especial nos tornarmos como Ele é. Assim como Ele é santo, Ele nos convida a ser santos também, para o louvor da sua glória. Quando o altar está restaurado, a lenha em ordem e o sacrifício oferecido, o fogo de Deus sempre vem. E por fim, o último elemento, a chuva. Tempo de restauração, tempo de avivamento, tempo de bênção. Eu falei que o contexto aqui é um contexto de seca e fome. Se você pega o capítulo 17, você vai ver este homem de Deus com muita autoridade, e como nosso irmão Fidelis assim pronuncia, e é humildade no coração. Ele delibera uma palavra e diz que não vai chover em Israel. Se você pega o capítulo 18, você vai perceber, queridos irmãos, que se fazia no verso 1, 3 anos que não chovia em Israel. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, se não fala a memória, verso 17, diz que foi 1 ano e 6 meses. Alguns dizem 1 ano e 3 meses. Mas, enfim, o que está escrito aqui no capítulo 18, que são 3 anos. Se é 6 meses, ok. Mas perceba que, posteriormente a esta ação de Deus, onde o fogo, diz o verso 38, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, as pedras, a terra, e lambeu toda a água que estava ao redor do altar. E o povo declara: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 3 anos e meio sem chover, seca total. Olha só,
Entenda agora o mistério de Deus aqui. Sem chuva, sem água. É interessante que o texto deixa claro, no verso de número 1 do capítulo 17, né? Elias disse, nem o orvalho, nem chuva, nem aquela molhadinha. Sabe aquela molhadinha que a gente acorda de manhã cedo, vê o capim molhado, a plantinha molhada? Nem isso, nem isso. Seca total. Água para eles era ouro. É como a nossa terra antigamente, né? Lá antigamente, há 60 anos, há 80 anos atrás, que a nossa terra, o ouro aqui era o cacau. Para eles era água naquela ocasião. E aí de forma poderosa, o mesmo profeta que falou, não vai chover sobre Israel, sobre a terra. O mesmo profeta que restaura o altar, arruma a lenha, apresenta o sacrifício no altar, perante Deus. Deus se manifesta com poder, com fogo, consome tudo aquilo ali. Bom, nós sabemos, naquilo que temos como ciência em nossa mão, que como é que é o processo de formação da chuva. Deus, na sua infinita sabedoria, assim partilhou com o homem também para a gente entender como é que se forma a chuva. Nós sabemos que a chuva é formada pela evaporação das águas, no mar, nos rios, em lugares que tem água. Tinha água aqui. Foram 3 baldes de água, foram derramados nesse buraco. Mas diz que toda a água se evaporou. Ou seja, a água subiu. A água subiu, evaporou. O estado sólido foi se tornar o estado gasoso. E aí tem um menino que está do lado de Elias. Vai lá, menino, sobe lá, dá uma olhada, verso 34. Vê se está vindo chuva por aí. E ele disse, está vindo não. E ele foi 7 vezes, ver se tinha chuva, e nada. E aí na 7ª vez, verso 44, diz que viu, né, uma nuvem pequena como a palma de uma mão. E no verso 45, diz que dentro de um pouco tempo, os céus se ennegreceram, como nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Depois que a gente arruma a nossa vida diante de Deus, Deus manda chuva de bênção sobre a nossa vida. Só a chuva depois que a gente ergue o altar, alinha a nossa vida à vontade de Deus, oferece a nossa vida como oferta suave, entrega total diante dele, ele manda fogo, consome tudo que ainda não presta em nós, sobe-se o vapor, e Deus também manda chuva de bênção, de avivamento, despertamento espiritual sobre a nossa vida. Você quer chuva de bênção? Quer avivamento? Quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? É necessário restaurar o altar. É necessário restaurar o altar. Depois de todo o processo, Deus lhe abençoa com a chuva. Depois do processo, Deus abre a janela dos céus e derrama a bênção sem medida sobre a sua vida. Depois do processo que nós, assim, buscarmos então a Deus nessa vida de santidade, de integridade, de retidão, diante dEle, pautados na tua palavra, na sua verdade, Deus nos abençoa de maneira poderosa, com chuvas em nossa vida. Você precisa crer. E aí o tema anual, intimidade, uma jornada ao coração de Deus. E olha só o verso, a divisa do verso.
que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Oh, que maravilha! Que a chuva de Deus sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, seu esposo, seu pai, sua mãe, sua esposa, sobre os seus sonhos, seus projetos. É necessário consertar, endireitar, levantar o altar para a glória de Deus Pai. Não há meio termo. A alegria de um agricultor sem chuva, não há benefício para a colheita. E de repente ele vê nuvens pequenas se formando, e ele corre para a sua casa cheio de alegria e diz: a vida vai voltar para a terra, a vida vai voltar para a terra. Quando a chuva de Deus, a manifestação de Deus, a vida em abundância, a benefício, a transformação, a cura, a milagre, a portas abertas. Deus renova, Deus restaura, há avivamento, a fome e sede de Deus. Deus nos usa para o louvor da sua glória, a conversão, a salvação, há vidas impactadas por meio de nossas vidas. Quando Deus se manifesta, quando a chuva de Deus se manifesta, Deus opera de milagre, de maneira poderosa sobre as nossas vidas. Aleluia. Deus opera de maneira poderosa sobre as nossas vidas. Charles Spurgeon diz: a chuva que cai do céu é símbolo da graça de Deus. A chuva que cai do céu é símbolo da graça de Deus. Onde ela chega, o deserto floresce e a terra seca se transforma em campo fértil. Onde ela chega, o deserto floresce e a terra seca se transforma em campo fértil. Ei, queridos irmãos, o tempo de seca não é permanente. Hoje pode ser o tempo de florescer da sua vida. A chuva de Deus está sendo derramada neste lugar sobre as nossas vidas, mediante a sua presença, a sua graça, a manifestação do seu poder, mediante a pregação do Evangelho. Quando o altar é restaurado, a lenha está em ordem, o sacrifício é entregue, o fogo de Deus desce, a chuva da restauração, do avivamento, da vida virá sobre nós. Creia, creia. A mesma mão, para a gente concluir, que envia o fogo, é a mesma mão também que envia a chuva da restauração, do avivamento, da vida. Que Deus nos abençoe. Vou convidar o Ministério de Louvor para vir aqui à frente. Você que é membro desta igreja, você que nos visita nessa noite, está em comunhão com Deus, com a sua igreja, com seu líder espiritual, você pode muito bem participar deste momento. Combinou muito bem os louvores, a mensagem, com a ceia do Senhor. Não podemos fazer isso de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas eu queria que você pensasse sobre o seu altar. Talvez seu altar esteja erguido, mas como está a sua lenha? Como está a sua lenha? Está arrumada? Está arrumada? E o sacrifício? A sua vida é, de fato, exclusivamente do Senhor Jesus? Ou você divide ela com Baal, com Mamon, com os prazeres desta vida, com entretenimento? A sua vida é do Senhor Jesus ou você está dividindo ela com um outro Deus? Outros deuses? O fogo de Deus, a glória de Deus se manifesta quando a gente organiza a nossa vida diante dele. Quer ser abençoado?
quer ter uma vida transformada, faça isso e verás a glória de Deus. Ministério de Louvor.